Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. A Igreja do Senhor Jesus Cristo foi tirada do mundo. Ela não é do mundo, mas é enviada de volta ao mundo para ser luz no mundo. A Igreja, ao longo dos séculos, tem sido perseguida pelo mundo. Mas o Senhor Jesus Cristo, em Mateus 5,10, diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Quero destacar que a Igreja de Cristo, presente no mundo, como luz do mundo, tem sido alvo do ódio do mundo. Nunca foi diferente. A amizade do mundo é pior do que a espada do mundo. A igreja adora a Deus, serve a Cristo, prega o Evangelho, vive em santidade, anuncia as boas novas de reconciliação num mundo que está posto em guerras e conflitos. A igreja anuncia a paz num mundo de tantas agressões. A igreja proclama a bem-aventurança eterna num mundo que está rendido ao desespero. E nessa conjuntura, a igreja enfrenta a hostilidade, a oposição, o ódio do próprio mundo. Jesus Cristo alertou sobre isso, que o mundo o odiou, e não seria diferente conosco. Esperar tempos de bonança, de calmaria, de ausência de tensões e conflitos, seria esperar demais. Porque Jesus Cristo também pontuou: neste mundo teríamos aflições. Jesus nunca nos prometeu calmaria. Jesus nunca nos prometeu ausência de aflições. Ele deixou meridianamente claro que aqui nós seríamos perseguidos. O apóstolo Paulo, em Atos 14, 22, diz que importa-nos entrar no reino dos céus, no reino de Deus, com muitas tribulações. Não foi diferente com ele mesmo. Desde que, convertido a Cristo no caminho de Damasco, separado por Cristo para a obra missionária, mormente entre os gentios, é que ele enfrentou tribulações. Ele foi perseguido em Damasco, ele foi rejeitado em Jerusalém, ele foi esquecido em Tarso, ele foi apedrejado em Listra, ele foi açoitado em Filipos, ele foi escorraçado de Tessalônica e Bereia, ele foi chamado de tagarela em Atenas, ele foi chamado de impostor em Corinto, ele enfrentou feras em Éfeso, ele foi preso em Jerusalém, ele foi acusado em Cesareia, ele enfrentou um naufrágio para Roma, ele foi picado por uma cobra em Malta, ele foi preso e algemado em Roma, mas ele olha para toda essa circunstância adversa e diz: essas coisas contribuíram para o progresso do Evangelho. O apóstolo Paulo vai descrever na sua segunda prisão em Roma que na sua primeira defesa ninguém foi a seu favor. Os da Ásia todos o abandonaram. Até mesmo Timóteo, seu filho, estava acanhado e sentindo vergonha dele. Mas ele vai dizer também em 2 Timóteo 4,17, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida. Na verdade, a igreja primitiva enfrentou perseguição. Os apóstolos foram presos, açoitados pela fúria do sinédrio judaico. Mais tarde, os imperadores jogaram os crentes nas arenas, enrolados em peles de animais,
para os cães morderem, para os touros pisarem, para os leões esfaimados da Líbia devorarem. Mais tarde, no final do primeiro século, depois da crueldade de Nero, colocando a culpa do incêndio de Roma nos cristãos no ano 64, os crentes foram crucificados, queimados vivos. Depois vem Domiciano, com truculência crudelíssima, chamado de o Nero redivivo ou o segundo Nero, massacra a igreja e deporta o apóstolo João para aquela colônia penal, aquela ilha vulcânica do mar Egeu, a ilha de Patmos. E então, a essas alturas, todos os apóstolos do Senhor Jesus, exceto João, foram mortos, e todos mortos pelo viés do martírio. A igreja de Cristo, ao longo dos séculos, foi a igreja perseguida. A missão Portas Abertas traz-nos de maneira tão vívida e eloquente esta dramática realidade. A igreja, ao longo dos séculos, foi a igreja perseguida. Perseguida pelo sinédrio judaico lá atrás, perseguida pelos imperadores romanos, até o começo do século IV, quando o cristianismo prevaleceu apesar das perseguições. Sobreviveram apesar das catacumbas de Roma. Sobreviveram apesar da fúria do inimigo, porque a igreja de Deus é indestrutível. E o Senhor Jesus Cristo traz sobre ela uma palavra de bem-aventurança: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus, deles é o reino dos céus. Quando você olha o período que antecede a reforma, o chamado período dos pré-reformadores, eles foram perseguidos. John Wycliffe foi perseguido quando traduzia a Bíblia para o inglês. Seu discípulo John Huss foi queimado vivo por professar o nome de Cristo. Os pré-reformadores enfrentaram a fúria do inimigo, como Jerônimo Savonarola, que foi morto em Florença por causa da sua fé em Cristo. Mesmo depois da reforma, durante a reforma, tantas e tantas e tantas perseguições. Bem, nós conhecemos a fatídica noite de 24 de agosto de 1572, quando na França, por ordem de Catarina de Médici, os cristãos huguenotes traídos foram assassinados. Milhares deles foram assassinados, num banho de sangue. E ao longo dos séculos, os cristãos foram massacrados. No século XX, a maior quantidade de mártires do cristianismo aconteceu no século XX, dos governos totalitários, das ditaduras, orientadas por ideologias perigosíssimas, ateístas, que vieram nessa esteira do ódio aos cristãos, massacrando os cristãos. Mas a igreja de Cristo é indestrutível. Por mais que ela seja torturada, por mais que os cristãos sejam presos, por mais que os cristãos sejam acuados, por mais que eles sejam perseguidos, o sangue dos mártires, como dizia Tertuliano lá atrás, tem sido a sementeira do Evangelho. E quanto mais a igreja é atacada e é perseguida, mais ela cresce, porque ela é indestrutível. Jesus Cristo deixou claro: neste mundo tereis aflições. Mas a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. A nossa vida está firmada numa rocha que não se abala. A tempestade vem, a chuva cai no telhado, o vento bate na parede, os rios solapam os alicerces, mas a nossa casa permanece de pé, porque estamos construídos sobre a rocha que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Até Jesus voltar, a igreja será perseguida. O Senhor Jesus virá em tempos de grande angústia e perplexidade entre as nações. E Ele então colocará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E Ele então reinará com a sua igreja, com a sua noiva,
pelos séculos dos séculos. Nós não caminhamos para um ocaso. Nós não caminhamos para um entardecer sombrio. Nós não estamos sem rumo, céleres, assodadamente caminhando para um desastre. Não, absolutamente não. A igreja, apesar de perseguida, apesar de ter todos os inimigos tentando acuá-la, tentando destruí-la, sejam com forças declaradas ou ocultas, sejam de fontes humanas ou demoníacas, ela vai caminhando sobranceira e vitoriosamente, porque ela segue o seu capitão, o seu supremo comandante, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é o vencedor. Ele triunfou sobre a morte. Ele expôs o diabo e as suas hostes ao desprezo na cruz. Ele foi assunto aos céus vitoriosamente. Ele está sentado no trono. Ele tem o livro da história em suas mãos. Ele venceu para abrir o livro e desatar-lhe os selos. A história não está dando voltas. A história não está sem rumo. A história não é um caminhão sem freios ladeira abaixo. A história está sendo conduzida a uma consumação final, e nessa consumação final, a vitória é de Cristo e da sua igreja. Ele vai lançar o falso profeta e o anticristo no lago do fogo. Ele vai lançar o dragão no lago do fogo. Ele vai lançar a morte no lago do fogo. Os livros serão abertos, e se alguém não foi encontrado com seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, também será lançado no lago do fogo. E então Cristo, vitoriosa e triunfantemente, reinará com a sua igreja para sempre e sempre e sempre. A igreja é perseguida, mas a igreja é vitoriosa. E eu quero dar graças a Deus, porque nesse tempo de tanta dor, de tanta lágrima, de tanto sofrimento, de tanta perseguição, seja ideológica, seja física, a igreja prevalece. E eu quero dar graças pela missão Portas Abertas, que nesse tempo de tanta dor, onde cristãos, irmãos nossos, têm sido presos, torturados, fuzilados, assassinados, seja diante de câmaras ou seja no oculto, para que as nações não vejam. A missão Portas Abertas tem sido um farol a brilhar, tem sido uma voz a clamar, tem sido um instrumento nas mãos de Deus para trazer despertamento à igreja e trazer consolo aos que estão sendo afligidos. Que Deus abençoe a igreja, que Deus fortaleça a igreja, que Deus reavive a igreja, que Deus derrame graça e poder sobre a igreja, para que ela jamais retroceda, para que ela jamais se enfraqueça, para que ela jamais negue a sua fé em Cristo, porque mesmo sofrendo ou mesmo morrendo, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu coração, que Deus reanime você para se levantar como um intercessor pela igreja perseguida. E se nós chegarmos a esse ponto de sermos a igreja perseguida, pela nossa fé, sendo às vezes presos, sendo às vezes incompreendidos, sendo às vezes torturados, e se a morte enfim chegar, nós com Cristo reinaremos, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Deus abençoe o seu coração. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creem? E como crerão naqueles de que não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 17.